Olha, se há uma coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada de transformação é que definir objetivos é muito mais importante do que parece. Seja na transformação física, que compartilhei em um dos vídeos aqui no canal, seja na busca por produtividade ou em alguma outra situação que você queira ultrapassar ou alcançar, tudo começa na definição de onde e como você quer chegar. Mas olha que nem sempre foi assim comigo, sabe? Você provavelmente já se pegou pensando em várias coisas, como preciso ganhar ou talvez perder peso, preciso me manter em forma para me sentir bem comigo mesmo, preciso construir a minha melhor versão, preciso manter-me saudável, preciso começar a estudar sobre alguma coisa, preciso juntar alguma quantia exata de dinheiro para comprar alguma coisa ou talvez para investir e etc. Eu também já tive pensamentos dos gêneros, ou talvez ideias dos gêneros, só que essas metas são assim vagas, eu posso dizer que são vagas. É como se fosse uma pedra tão grande e que você precisa carregá-la de um lado para o outro, percebe? Quanto maior for essa pedra, mais difícil será de carregá-la. Aí o que é que você vai precisar fazer? É encontrar maneiras de quebrar essa pedra tão grande em pedaços. E caso esses pedaços ainda continuarem grandes, então o que é que você faz? É quebrar essas pedras em pedacinhos, ou seja, esses pedaços em pedacinhos pequenininhos. E aos poucos, o que é que você vai fazer? Levando elas de um lugar para outro, ou seja, do lugar em que você queria tirá-las até o lugar onde você quer que elas estejam. E quando você perceber, você vai notar que já levaste os pedaços que estavam de um lugar para o outro e missão cumprida. E para os nossos problemas ou situações de vida, não é diferente. Nesse caso, quanto mais vagas forem as tuas metas ou os teus objetivos, mais difícil será de alcançá-las. Concordas comigo? Foi aí que eu procurei, comecei a procurar nesse caso maneiras de como deixar as minhas metas e os meus objetivos mais óbvios e conseguir alcançar, ou seja, deixar elas em pedaços ou em pedacinhos de pedras e assim conseguir levar elas de um lugar para o outro, percebe? É mais ou menos essa analogia. Ou seja, do momento atual em que eu me encontro até o momento em que eu finalmente quero alcançar. Eu praticamente descobri várias maneiras de fazer isso, mas eu tive que me focar apenas em 3 no máximo, aonde 2 delas eram praticamente simples e uma era a principal, a que eu praticamente sabia que seria prática para definir os meus objetivos. Então, eu vou partilhar com vocês sobre essa técnica, que é a técnica principal, a famosa técnica SMART. Só preciso que fiques até o final do vídeo e eu vou explicar detalhadamente como é que eu utilizei esta meta e como você também pode utilizar nos seus objetivos e nas tuas situações, problemas e etc. Olha, eu quando comecei a treinar, a minha meta era complexa, do tipo, eu quero mudar o meu corpo, já disse isso no vídeo anterior. E sabe o que aconteceu praticamente? Nada. Eu ficava completamente perdido, sem saber aonde começar. Então, no princípio, eu decidi usar técnicas simples, que eu já me referi, que eram baseadas em ser mais específico. E as coisas começaram, digamos, a fazer um pouquinho de sentido. E eu notava alguma diferença, claro. E um exemplo que eu já dei também em um dos vídeos aqui no canal era, em vez de quero ganhar ou perder peso, eu mudei para quero ganhar 5 quilos de massa magra em 6 meses, por exemplo. Começando desse jeito, depois decidi aplicar a técnica principal, neste caso a técnica SMART. A técnica SMART é basicamente um guia para criar objetivos claros e alcançáveis. Mas calma, deixa eu te explicar como é que funciona. Nós temos Specific, Measurable, Attainable, temos o Relevant e Time Bound. Não sou assim tão expert no inglês, mas vamos simplificar aqui. O primeiro, Specific, ou seja, é específico. O objetivo ele precisa ser claro. Por exemplo, perder peso é muito vago, então seria perder 5 quilos em X meses, ou perder X quilos em X meses, já é mais específico. Vamos no segundo, mensurável. Como você vai medir o progresso? No meu caso,
Eu usava a balança e as medidas do corpo para acompanhar. Isso me ajudava praticamente a ver o que estava ou não a funcionar. O terceiro, alcançável ou atingível. Não adianta definir metas impossíveis. Quero um exemplo, praticamente seria, na minha transformação física, eu sabia que não dava para ganhar 10 quilos em um mês, de forma saudável, digamos assim. Então, o nosso personal trainer estabeleceu praticamente algo que nós sabíamos que eu poderia alcançar com esforço, percebes? Então, um exemplo prático é preciso consumir X calorias por dia e preciso, por exemplo, de um plano de treino progressivo. É um plano que é baseado em aumento de peso ou de carga nos exercícios a cada X semana ou X meses. E o próximo, o relevante. A meta precisa ter significado para você. Por que você quer alcançar essa meta? No meu caso, era mais do que uma questão de estética. Já disse no vídeo anterior, eu queria me sentir bem comigo mesmo, ser mais confiante e saudável e etc. Mas no fundo, é porque isso é uma das ferramentas, digamos, principais para um homem, ou seja, que um homem deve ter a capacidade física. Porque quando o nosso corpo está forte o suficiente, isso reflete a nossa mente, ou seja, um corpo forte, mente forte, espírito forte. Também já disse isso no vídeo anterior. E praticamente isso desenvolve uma capacidade enorme de enfrentarmos diversos problemas em nossas vidas, ou seja, os problemas reais, percebe? Mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo. E por último, é a letra T, nesse caso temporal, com um prazo determinado, podemos assim dizer. Dê um prazo para os teus objetivos e metas. Se não colocares um limite de tempo, acredita em mim, será muito, mas muito fácil você adiar os teus objetivos. Para mim foi do tipo, quero alcançar minha meta em 6 meses. E isso me deu praticamente o foco e urgência, percebe? Agora você deve estar se perguntar como aplicar esta técnica em outros objetivos, né? Que não seja talvez em questões de perda ou ganho de peso, mas calma. Ainda vou dar um outro exemplo usando esta mesma técnica, só te peço que não saias do vídeo. E depois que eu comecei a aplicar, tudo praticamente mudou completamente. Não era mais uma questão de eu quero, era do tipo eu vou fazer isso, percebe? Eu vou tirar essas pedras daqui para colocar num outro lugar. Cada passo me levava mais perto dos meus objetivos e isso me dava mais motivação de continuar. E o mais importante é que essa técnica não serve só para quem quer transformar o corpo, serve para tudo que tu queiras alcançar. Você pode utilizar essa técnica desde aprender alguma coisa nova, a melhorar a tua produtividade. A clareza que ela traz é simplesmente incrível. Para provar isso, tal como eu já disse, vou dar mais um exemplo diferente do meu. Vamos lá, meta SMART para economizar uma quantia de dinheiro em 12 meses, de modo a criar uma reserva de emergência. Um outro exemplo, mais específico, né? Ou diferente daquilo que eu dei. Primeiro é específico, a primeira letra específica. Quanto você quer economizar? Neste exemplo, eu quero economizar 100 mil rublos para quem está aqui na Rússia, ou talvez 1 milhão de kwanza para quem está em Angola, ou X mil reais para quem está no Brasil. Segundo, mensurável. Neste ponto, tu acompanhas mensalmente o saldo da poupança, vai checando e também vai garantindo depósitos regulares, percebes? Este é o segundo ponto. O terceiro, alcançável ou atingível. Talvez seria reduzir as despesas e ao mesmo tempo também economizar um valor determinado, neste caso em rublos, em kwanza ou talvez em reais, que automaticamente serão os depósitos regulares que eu falei anteriormente. E o próximo ponto seria relevante. Tal como eu já disse, a meta precisa ter significado para você. Por que você quer alcançar essa meta ou este objetivo? Uma das respostas seria a reserva de emergência oferece uma segurança em imprevisto ou em questões de imprevisto. Tudo bem, até aí está feito, você já tem uma resposta para este ponto. Agora, por último, temporal ou com um prazo determinado. Concluir até o final
do ano ou talvez até em 6 meses. Isso, neste caso, depende da sua renda mensal e de quanto você estaria disposto a reservar mensalmente para alcançar esta meta ou este objetivo. Então, esses momentos de planejamento e acompanhamento, eles são tão importantes quanto a execução. Eles me ajudam e eu tenho certeza que também vai te ajudar a lembrar o porquê que você começou e mostram que cada esforço durante esse percurso vai valer a pena e também vai contar, percebe? Então, se você tem um objetivo e não sabe por onde começar, tenta aplicar a técnica SMART. Ela é simples e poderosa e, acima de tudo, lembra que o processo é tão importante quanto o resultado. Nunca esqueça disso. Olha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com um documento em formato Word com essa mesma meta para que você possa editar e definir as suas próprias metas. Eu vou deixar toda ela bem organizadinha para te facilitar. E se este vídeo foi relevante para ti e quiseres deixar um comentário ou talvez deixar um like, esteja à vontade. E se quiseres aumentar a tua produtividade ou talvez ver a minha jornada de transformação, eu vou deixar 2 vídeos aqui, provavelmente vai aparecer na tela. Obrigado por assistir até o final e bora fazer acontecer.